Gravando aqui para não perder. Bom, então, como hábito, a gente sempre inicia com um breve relaxamento. Sentar com a coluna bem ereta. Realizar algumas respirações mais profundas. Quem quiser pode fechar os olhos, ou pode deixar eles semi-abertos. Vou recitar o mantra da unidade da Anivesa, nossa segunda presidente internacional. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba, todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Obrigado. Boa tarde a todos. É sempre muita alegria, é muito bom estarmos juntos para investigar as coisas que têm real importância na vida humana. A teosofia, para aqueles que vêm pela primeira vez a um estudo ou uma apresentação teosófica, ela é uma palavra composta de duas partes. Vem do grego theos, que é divino, ou dos deuses, ou de Deus, e Sofia, que é sabedoria. Então é uma sabedoria divina, uma sabedoria dos deuses, ou um sinônimo Brahma Vidya, também sabedoria divina, gnoses, e alguns sinônimos que na história, em roupagens diferentes, aludiram a um conhecimento e um saber fundamental, universal, que está presente em todas as verdadeiras tradições religiosas, mas não é posse exclusiva de nenhuma delas. Se a gente olhar determinadas verdades fundamentais, religiosas, elas estarão presentes em todas as religiões, com nomes, formas, maneiras de apresentar, talvez diferentes, mas em sua essência uma verdadeira mensagem de amor, integração, de inteireza, de integridade, de sabedoria, de beleza, com todas essas características que qualificam uma verdade espiritual, uma bênção que a humanidade possa vir a ter. E instrutores vieram em épocas diferentes, lugares diferentes, trazendo uma grande mensagem. E os homens a vestiram com sua cultura, com seus condicionamentos, com sua época, e aí veio dar determinadas linhas de estudo e de ênfase, talvez marcantes em um aspecto e talvez em outro aspecto, dependendo do lugar e do mensageiro. Então há um saber universal. E é lindo ver que mesmo nesta sociedade nossa apressada, corrida, um pouco perdida, muito sofrida e muito angustiada, nós temos pessoas com idade cronológica um pouco mais avançada e pessoas com idade cronológica de
crianças que têm ali seus 12, 14, 11 anos. Que prazer, que alegria que eu conheci essas duas lindezas ali hoje. Elas vêm acompanhar a família, mas vêm ver uma coisa que é interessante e que está inerente na humanidade. E a proposta de hoje é investigar uma circunstância que acho que todos de nós aqui já passamos. Será que alguém aqui sofreu de algum modo já? Não tem nem sofrido. Pois é, né? Será que isso não está inerente à humanidade? É preciso que esteja? Ou será que tem alguém aqui que nunca sofreu? Queria achar algum, né? E esse fato na humanidade, o ato de haver sofrimento, ele foi retratado pelo senhor Buda, Siddhartha Gautama Buda, como simplesmente a primeira nobre verdade. Existe o sofrimento. Para um ser da estatura espiritual de um Buda, falar que esta é a primeira nobre verdade, eu acho que é bom a gente prestar atenção no que ele está falando, né? Nós vamos ver durante essa partilha, e eu coloco cada um à vontade, se quiser às vezes fazer uma pergunta que está incontida, né? Que está ansiosamente aguardada para ser feita, que possa fazer, não se preocupe em interromper. A questão apenas é a gravação, né? Para a gente, se preferir, deixar a pergunta para o final para a gente trocar. Mas se não aguentar, pode fazer também, a gente não se incomoda por causa da gravação. Mas a primeira nobre verdade é a existência do sofrimento. A segunda nobre verdade é que há uma causa para o sofrimento. A terceira nobre verdade é que existe um caminho que soluciona. Se ele tem uma causa, ele tem uma solução. Então existiria um caminho que soluciona o sofrimento humano. E a quarta nobre verdade, ela é composta de 8 passos para a solução do sofrimento. Como eu gostaria de fazer um apanhado geral, eu não vou entrar especificamente nessas 8, porque é apenas uma tradição, mas eu queria mostrar que em várias tradições da humanidade, essa realidade, ela é enfocada, ela é retratada, e há linhas que você pode escolher de acordo com o seu temperamento, de acordo com sua preferência pessoal, uma escola ou uma metodologia ou uma forma específica de tratar com essa realidade fundamental da humanidade. Então há um caminho de 8 passos, tem lá reto falar, reto pensar, reto agir, reta percepção, e assim vai. São 8 coisas para se fazer para solucionar o sofrimento. E é uma verdade fundamental a existência dele que nós já, a princípio, negamos, tentamos negar. A gente, quando se sente um pouco vazio, angustiado, coisa que vai, o que a gente faz? Vamos ligar o rádio, vamos botar aquele negócio no ouvido para ouvir a minha sequência de músicas prediletas, vamos para o cinema, vamos ligar para um amigo, vamos sair, a gente foge, a gente sai, a gente arruma metodologias quaisquer de fuga de uma situação que poderia ser encarada, mas a gente ainda não está pronto, a gente não quer verificar essa realidade e sai, foge. No final das contas, existe uma indústria toda de entretenimento, ela é bilionária, que se usa desse artifício humano e todos gostam. Nós gostamos de nos entreter, é bom de vez em quando. Mas será que quando eu estou angustiado, quando eu estou meio triste, quando eu estou meio... E eu não quero ver, será que o meu entretenimento é uma espécie de fuga da realidade ou de escape de algum momento, de alguma situação?
Nada contra a gente poder se divertir. A palavra divertir quer dizer se afastar, né? Sair. Diversão. É você divergir para algum lugar. É bom se divertir de vez em quando. Mas e quanto aos problemas fundamentais da humanidade? Ou seu ser humano atual? Nós podemos verificar, encarar e lidar com energia, com o possível, descansar, repousar, se divertir um pouco, mas há um chamado. E que bom que as pessoas, com um título de palestra desse aqui, né, sobre o sofrimento, olha que coisa mais pouco atraente. E pelo visto não teve lugar na sala, porque nós estamos em contato sempre com essa realidade. E a teosofia como sabedoria e como uma mensagem divina, nada do que aqui for falado é meu pessoalmente, então eu tenho tranquilidade de compartilhar aquilo que foi pesquisado, estudado e que possa vir a ser compartilhado com as pessoas que estão nessa mesma realidade. A teosofia é uma bênção para esclarecer, elucidar e permitir que as pessoas atuem de uma forma nova, revolucionária. Nós podemos revolucionar a nossa própria vida. E se a gente tem algum lugar que a gente possa trabalhar, não é no outro, não é no sistema externo. Se a gente pode transformar e trabalhar, a gente só pode trabalhar na humanidade que nos cabe. E é dentro de nós mesmos. É tão bonito ver aqui as espadas, os guerreiros, os combatentes da arte de dominar a si próprio. Então, em toda a tradição oriental de lutas e de artes marciais, o guerreiro, o primeiro passo que ele tem que fazer é dominar a si mesmo. E aí a grande batalha vai ser vencida. Não é no exterior que se luta, é nas reações, é nas circunstâncias, é no desequilíbrio interno que projeta um mundo de desequilíbrio externo. E assim, dominando a si mesmo, a gente conhece o mundo, conhece o universo e toda a sabedoria contida nele. Então a beleza disso é ver que em outras tradições, como nessa do budismo, nós temos algumas elucidações e aprofundamentos dessa realidade que são maravilhosos e instigadores e estimuladores de pesquisa e de percepção. No budismo, e isso na tradição Gelugpa, por falar nisso, um parênteses, nós teremos um evento sobre essa temática lá em Porto Alegre. Vai ser quando, Joaquim? 27 sexta, 27 continua no sábado, 2 horários, e domingo de manhã. Isso, com um professor de filosofia oriental que estuda muito essa área. E essa área da tradição Gelugpa do budismo, ele também já até escreveu um livro. E que desse livro eu tirei essa percepção da questão dos níveis de sofrimento. O sofrimento na língua deles, antiga, chama-se dukkha. D-U-K-K-H-A. Dukkha. E ele tem 3 níveis. E o primeiro nível é bem próximo de cada um de nós. É o sofrimento básico, fisiológico, da natureza temporária e frágil humana. A gente nasce, a gente já sai chorando, não é assim? E se não chorar, o médico já capricha numa palmada para ter que chorar para dizer que está vivo, não é assim? Então, se não chorar, você já vai levar uma palmada para aprender a chorar e dar um sinal de existência, né? De estar vivo, estar desperto. Então, o ato de estar vivo já é um ato de um certo sofrimento intrínseco. As dores do crescimento, as dores da fome, as dores das doenças, as dores da adolescência, da maturidade, da sobrevivência, da velhice, decrepitude, da expectativa da morte, assim por diante. Então é um nível básico, fundamental, que acho que não tem nenhum ser humano que escape desse nível e dessa percepção desse sofrimento. Esse é o nível mais sutil, é o nível mais básico, mais objetivamente palpável. Tem um segundo nível de dukkha, ou o sofrimento intrínseco, inerente, que é um sofrimento já psicológico.
é o sofrimento daquele que tem uma circunstância e ele quer mudá-la, ou se a circunstância está favorável, ele quer mantê-la. A gente comentava ontem lá em Porto Alegre, diga, querido. Então, deixa eu chegar mais próximo também, que aí eu falo um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais alto. Obrigado. E o sofrimento no segundo nível seria a questão psicológica de que a vida muda, ela se alterna, ela está sempre em modificação. E essa mudança, ela gera uma certa angústia na humanidade, nos seres humanos, pois eles sempre gostariam de segurar aquilo que está bom e de tentar mudar aquilo que não está bom, que não está agradável. Logo, nós estamos indo contra uma lei natural da vida, que é a impermanência das coisas. A gente comentava lá em Porto Alegre que aquela obra chinesa chamada I Ching, ela é uma obra chamada Livro das Mutações, muitas vezes usado como oráculo, porque de uma determinada circunstância, a movimentação da vida naturalmente leva a uma outra circunstância. Então, esses ciclos mutáveis, as pessoas começam a pegar aquela obra como um oráculo. E é muito útil, pegando a sincronicidade das coisas, ver o que da vida acontece e qual é o próximo passo. Mas Xing quer dizer publicação, livro, né? Seria o livro das mutações. E I tem 3 características na tradução. I seria mudança, seria de maneira fácil, simples, de maneira cíclica, tudo sempre mudando, o tempo todo. E a terceira visão desse I é invariabilidade. Bom, mas se eu estou dizendo que tudo muda, como é que o negócio é invariável? Aí, para esclarecer a dúvida, a gente já perguntava aos chineses e o chinês já respondia. Tudo muda. Isto não muda. O fato de que tudo muda, não muda. É invariável. É invariável. Logo, a mudança é constante, fácil, simples, de maneira cíclica e não muda. Vai estar sempre mudando. E o ser humano o que faz? Eu quero esta coisa. Se está bom do jeito que está, eu quero que fique. E eu sofro pela angústia de ver a coisa mudar e se alterar. E assim aquela circunstância que era favorável passa a ser desfavorável para o desejo dessa pessoa. Só que para outra pessoa melhorou. Aquela história, o dólar subiu. E os exportadores vão gostar muito, porque o dólar alto eles ganham mais pelo seu produto. Mas o importador não. Mas aí o dólar desceu, começa vice-versa. Então, como tudo está mudando, e alternadamente, uma hora a pessoa quer segurar, outra hora ela quer mudar, e a gente está sempre sofrendo. E assim, a mudança acontece na nossa natureza física, na nossa natureza psicológica, e tudo mudando, a gente vê que se a gente não estiver aonde as circunstâncias mostram que a gente deva estar, a gente está sempre fugindo da realidade como ela é. A gente não pode tratar a nossa criança, nossos filhos, como se eles tivessem 3 anos, se eles já têm 45 anos, por exemplo, né? A gente vê aquelas mães que cuidam do seu filhinho, falando dele, você acha que tem 10 anos, mas a pessoa tem 40 anos. Não vê que a realidade é outra. E algumas realidades também são cruéis, mas elas acontecem. Por exemplo, a gente perde o cabelo, a barriga aparece, as coisas vão, né, se depreciando e assim por diante. A decrepitude ou coisa que o vale há uma outra indústria também que lucra bastante em cima, né, da cosmética, que tem o mesmo radical de cosmos, que quer dizer aparência. É só uma aparência. Mas, voltando, a vida muda. Tudo é impermanente. Nada fica como está. No mundo composto, tudo se decompõe.
Na natureza, a morte e a vida se alternam e se retroalimentam. Não haveria vida se não houvesse a morte. E nada que é vivo vai deixar de morrer, num certo sentido, para que possa renascer, para que possa se recompor. Então, do composto, o fato inevitável é que haverá decomposição. E da decomposição haverá construção e assim será composto novamente. Essa é uma coisa, uma lei da natureza que nós podemos enxergar em todas as áreas, da biologia, mecânica, tudo tende a destruição, se está composto, e pode vir a se compor alguma coisa nova. E esse processo ele é intenso, imparável, inexorável, e se o ser humano não souber acompanhar o movimento da natureza e estar aonde ele deve estar, ele estará sempre ou para trás em termos de viver no passado. Ah, mas eu queria que fosse assim, mas já acabou. Não, mas eu queria. Eu gostei tanto de ter aprendido a dirigir numa Rural Willys. Alguém lembra dessa coisa? Rural Willys, pessoal com mais idade. Foi onde eu aprendi. Hã? O carro do Raditz. É o carro do Raditz lá, né? Um carro velho e tal. Às vezes a gente quer manter aquele carro já quebrou, já não tem mais peças, já não se mantém, e a gente tenta manter aquilo como a nossa realidade. Mas já acabou, já deu o que teve que dar para dar. E a ânsia, a angústia de manter as coisas nos faz sofrer. Aquilo nos foge. O meu filho sai de casa. Ué, mas não é a lei da vida? Não é a hora de ter que sair de casa? E a mãe sofre da síndrome do ninho vazio, não é assim o nome dessa síndrome? Então, todos nós vamos crescer e vamos viver com próprias pernas e fazer a nossa própria vida. Vai ter o benefício de nos trazer, casar e nos trazer netos depois. Então, em vez de a gente viver a beleza do momento e do processo, a gente sofre porque gostaria que continuasse como era antes. Bom, deu para ter uma ideia que o segundo nível de sofrimento ele é bem também palpável. Psicologicamente nós estamos enfrentando a impermanência da vida, a mutabilidade constante da vida, a alternância dos processos. Tem sempre a noite e o dia, o claro e o escuro, o seco e o úmido, as estações se alternando. Toda a lei cíclica da natureza vem mostrar o processo de movimento. E se a gente quiser plantar numa época equivocada, não vai nascer nada. Se a gente quiser alterar as leis naturais e tentar violá-las, ela simplesmente não vai obedecer. Não há como plantar na época errada. Eu não sei se durante a neve a gente pode botar alguma semente se nasce alguma coisa. Mas certamente é uma época que você não vê ninguém plantando, porque a natureza tem suas leis e não vai adiantar, no meio da neve, cavucar para plantar. E aí esperar que dali, naquele momento, a natureza obedeça. Bom, a lei é a lei. E a gente pode ver que a lei é mudança, cíclica, constante. Mas há um primeiro nível mais sutil, e esse é mais filosófico, mais abstrato de se pegar, de sofrimento intrínseco da humanidade. Vimos o primeiro, que é a dor e o sofrimento fisiológico, natural, a lei da vida, as dores básicas. Vimos as dores psicológicas e tem um primeiro, que este é fundamental e que as pessoas às vezes podem ter mais dificuldade de pegar. É a chamada heresia da separatividade. Quando Jesus falava em seus sermões, eu e o Pai somos um, ele estava igualando, não sei se isso os outros podem achar de sacrilégio, mas ele estava trazendo uma realidade inerente à sua divindade, a divindade do Cristo que habitava em Jesus. Jesus, o Cristo, não era Jesus Cristo, Jesus, o Cristo. A consciência crística habitava em Jesus
E nessa consciência ele dizia, eu e o Pai somos um. Aquela parábola do filho pródigo mostra muito isso, que ela sintetiza, ela é de uma sabedoria tão grande, daquela do filho que sai da casa do pai, vai, pega as suas partes na herança, vai gastar tudo na vida, no mundo, e uma vez que lá na sarjeta ele está, sem mais nada, ele lembra que ele morava na casa do pai, que lá ele era feliz. Ele foi buscar a felicidade fora, ele foi buscar a felicidade longe, fora da casa do pai. E aí ele tem um caminho de retorno à casa do pai. E na chegada, o que acontece? O seu irmão fala para o pai, dizendo, eu fiquei aqui o tempo todo, o pai vai dar uma festa. E o outro filho diz, espera aí, eu fiquei aqui o tempo todo, te ajudo, estou aqui, você não faz uma festa para mim? Como é que agora você vai para ele que saiu, foi buscar a vida, gastou um monte de recursos e agora vai voltar e você vai dar uma festa para ele? Quem vê só uma historinha vê uma certa injustiça, vê uma certa coisa. Mas o que é a resposta do pai? É aí que vem a revolução das coisas. Tu, que sabes que tudo que aqui eu tenho é teu, não precisa de festas, pois você já sabe. Ele, que não sabia, foi ver, testar, mas agora sabe, vamos festejar. O que é a diferença entre um e outro? Consciência. Saber. Tomar consciência de. Aprender verdadeiramente. Ele finalmente soube que lá na casa do pai ele era feliz. E aí ele pode retornar como aquele filho que já sabia, e agora esse passa a saber. A revolução está aí, em saber da própria unidade com o Pai e de que tudo que ali existe é dele já, por natureza. Então a consciência da unidade com o Pai, ela é natural, ela é a beleza e a potencialidade plena da espiritualidade. E o primeiro nível de sofrimento, de dukkha, que além do fisiológico, além do psicológico, vem o filosófico, vem o integral, vem o espiritual. Eu e o Pai somos um, e eu não sei. Cada um aqui é divino. Cada um aqui é sagrado. Cada um aqui tem o Cristo em ti, o Cristo que habita em vós. Vós já sois do reino dos céus. Sede perfeito como o Pai é. Ele já está dizendo a potencialidade de cada um. Sagrados somos, divinos somos, mas não sabemos. Ou achamos que somos diferentes, apartados. E esse é o nome ou a alusão à heresia suprema, que é achar-se separado aos demais. Então este é no budismo, Gelugpa, os 3 níveis na pesquisa sobre a natureza do sofrimento. E aí a gente pode buscar um pouco da yoga. Nós temos essa tradição linda, uma das 6 shastras, né, do hinduísmo, são escolas de sabedoria e tal, e a yoga ela traz uma descrição psicológica do ser humano. E ela, em 5 passos, ela descreve as aflições da humanidade. E aí ela bota em 5 níveis diferentes. Vamos ver se a gente se identifica nesses níveis. O primeiro, que é a causa de todos os outros, coincidência ou não, é a heresia da separatividade. É uma ignorância fundamental, chamada avidya, que é o não saber da sua intrínseca unidade com o Pai, ou com o Pai-Mãe, ou com
a unidade ou com a vida toda. Esse belo mantra, né, que o Charles acabou de recitar demonstra a unidade da vida, um amor que vibra em cada ato e assim por diante, uma única realidade. Então, vidya é conhecer, é a ausência dele. Então, é uma ignorância fundamental da sua natureza, que é sagrada e una com a divindade. Yoga quer dizer união, yuk, aquele no carro de boi que une a carroça aos bois. Yoga quer dizer união. Religião quer dizer religação, vem de religare. Então há uma união de algo com algo que já é intrínseco, que é uno. A ideia de haver uma ignorância fundamental traz um segundo passo natural. Esse segundo passo chama-se asmita em sânscrito, que quer dizer essa noção de separatividade. Se eu não conheço a minha natureza sendo una com o Pai, com a divindade, logo eu sou separado. Então, um segundo passo. Esse segundo passo, o fato de eu ser separado, me traz o terceiro e o quarto automaticamente. Se eu sou separado, eu quero o bem para mim, o prazer para mim. Tudo de bom para mim que sou separado. Que me esforço, que tenho isso, aquilo, que sou doutor, que sou assado, mereço mais e quero mais para mim. O prazer eu busco. Então eu estou irremediavelmente condenado se eu sou uma entidade separada, não reconheço a minha unidade, eu quero me beneficiar. Existe um eu agora em oposição ao não eu, que é o mundo externo. Se eu não sei que sou divino, se eu acho que sou separado, por consequência, eu busco o prazer para mim, logo eu quero evitar a dor para mim. Então tudo que é experiência dolorosa eu quero evitar. Eu não quero ter experiências que não sejam prazerosas. E esses 4 níveis levam inevitavelmente ao último. Um aprisionamento ou uma escravização ao mundo fenomênico na busca de prazer e na fuga da dor. 5 passos. E os yogis resumiram magistralmente o drama humano na face da Terra. Eu não sei. Sou separado. Quero para mim o prazer. Quero fugir da dor. Sou escravo dessa busca. Alguém se reconhece nessa descrição? Os seres humanos estão aí. Essa é a filosofia da yoga que num relance demonstra o drama humano na Terra. Que tem como base, e sabe o que é o nome desses 5 passos? Chama-se kleshas em sânscrito, que quer dizer aflições. Olha o sofrimento aí. Então, o primeiro nível dessa condição que resulta em todos os outros 4 é a ignorância. É a separatividade inevitavelmente consequente. Ué, não falamos lá no budismo que a separatividade é que era a causa primeira, mais sutil, dos 3 níveis de sofrimento no budismo? Opa! E que psicologicamente, né, o chinês está mostrando para a gente que a vida é cíclica e tudo muda e a gente está querendo mudanças, nas mudanças buscar tudo que é de bom para nós e fugir das experiências dolorosas. A vida para a gente não é muito, se não a maioria, isso? Busca de prazer e fuga da dor. E esses 5 não geram o psicológico e o físico? Esses 5 são apenas os atributos psicológicos da dor humana. Dentro da psicologia,
ou do segundo nível, você pode inserir esses 5. Só que o primeiro, que gera automaticamente o segundo, está no primeiro nível lá do budismo, que é a ignorância fundamental da sua divindade. E daí para frente é uma escola descrevendo uma realidade e outra escola mostrando uma realidade. Ambas mostram sofrimento e, pelo visto, nas duas cabeças das causas em relação a todo sofrimento humano vem uma ignorância de si mesmo e uma noção de separatividade. Se quiserem fazer, eu fui um dia fazer uma comparação entre, os 8 passos do budismo para resolver o sofrimento. 8, que interessante. Aí eu estava estudando yoga e a yoga, a Raja Yoga, ela é chamada de Ashtanga Yoga, que é a yoga de 8 passos. Aí eu, mas por que 8 passos na yoga e 8 passos no budismo? Aí eu fui ver o que eram os 8 passos na yoga. Eu fui, resumidamente falando, ver 3 áreas comuns entre os dois sistemas. A área de ética e moralidade, a área de higienização psicofísica e a área de meditação. Essas 3 áreas são comuns nos 8 passos da yoga e no caminho óctuplo de 8 passos do Buda para a cessação do sofrimento. Então nós temos aí uma sistemática específica aqui, outra ali, mas que no seu bojo tem os âmbitos da vida humana. Ética e moralidade, higienização psicofísica e meditação. São comuns aos 3. Aí fui apresentar, aparece aí e tal. Bacana de ver que há uma verdade subjacente às tradições e elas se complementam ou mostram realidades comuns e mostram a circunstância humana. Pô, mas será que é inevitável a gente sofrer fisicamente, não é? Todo mundo está crescendo, todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai ter algum tipo de doença, todo mundo vai... Quem não tiver, que bom, mas vai morrer igual, em termos de físico e tudo. Então é quase que inevitável. Aí eu pergunto, a dor, tudo bem, ela é inevitável. E o sofrimento? Há uma diferença. Se eu levantar aqui e bater com meu dedinho mindinho na cadeira, vai doer, né? Como eu vou sair daqui para o próximo passo? Praguejando quem botou essa cadeira nesse lugar, reclamando porque toda vez eu bato com esse dedinho, dizendo que vida horrível, que eu e meu dedinho, que a gente não se entende, eu não aprendi a andar ainda. Será que eu vou ficar praguejando e andando para lá durante sei lá quantas horas, dizendo meu dedo está doendo ainda, não é que saco e tal, eu vou ficar remoendo? Ou eu vou bater, vai doer, vou sentir a dor e vou andar e dizer, eu não estava atento, vou ficar mais atento. E tocar a vida como ela deve ser tocada, vivida, com bom humor, com expectativas boas ou com atitudes positivas para a vida, sem ser uma fonte de praguejamento, de mau humor, de condenação e etc. Qual vai ser a minha atitude? Então, ao que acontece com a gente escolhe como reagir. E se a gente tem determinados tipos de experiência, ela pode ser ensinar, aprender, experimentar, viver e com aquilo resolver o que fazer. Quando o nosso vizinho, se ele for inconveniente e chato, fizer alguma coisa contra nós, ou como nosso amigo no trabalho, falar mal de nós e tudo, o que a gente vai fazer? Vai parar, se ofender e defender o nome, e defender o prestígio, e defender a nossa autoimagem? Ou a gente vai ver, que pena, ele tem hábito de falar dos outros, vamos falar de algo mais útil? Não é o outro que vai impor a minha ação.
Não é o externo que vai ter domínio sobre o meu comportamento. Então eu escolho alimentar a vingança, eu vou me vingar dele porque ele falou mal de mim, eu vou conspirar contra ele para ele perder o cargo dele porque ele é meu inimigo. Às vezes a pessoa que deixou a cadeira aqui não deixou de propósito para que você bata nela. Do mesmo modo, alguém que falou mal de você ou que foi agressivo com você não odeia você. Ele é ódio naquele momento e ao encontrá-lo ele bateu em você. Então, muitas vezes, em vez de eu dizer agora eu sei que você é meu inimigo e vou à luta, você pode dizer, o que está acontecendo? Você está com algum problema? Vamos conversar? O que está acontecendo? E assim você quebra uma coisa que é ilusória, ou seja, alguém que é violento, ao encontrá-lo foi violento com você. Mas você, se estiver equilibrado, vocês conhecem aquela história famosa do Buda, que num debate alguém quis desestabilizar o Buda e chegou um senhor e começou a xingar o Buda. Até a quarta geração dele lá para cima, ele foi ofensivo e tentou desestabilizar e o Buda quieto. Depois de muito tempo, ele cansou, não teve reação nenhuma, foi embora. E os discípulos do Buda, puxa, mestre, ele só trouxe pedras para você e não fez nada, não entendemos. Aí a resposta do Buda, se alguém vem com um presente para você e você não o recebe, com quem que fica o presente? Quem tem, dá o que tem. Você pode escolher receber ou não. É possível agir assim na vida? E perceber que nem sempre nós somos o centro de tudo, separado, que tem que ser defendido. Quem se ofende é o quê? É alguém que tem uma autoimagem, que tem uma coisa a ser defendida e que passa a agredir como defesa. Conhece aquela do cientista que foi também para o mosteiro estudar um pouco mais e aprender a meditar e estava conversando com o monge principal, um cientista muito famoso, muito importante, e ele parou um momento e perguntou para o monge, o que é o eu? A resposta do monge, que pergunta idiota é essa? Que imbecil faria uma pergunta desse nível? Não tem uma pergunta mais estúpida para fazer? O senhor sabe com quem está falando? Isso é o eu. Aquele que não tem nada para defender, não precisa se ofender. Porque ele não tem uma autoimagem para ser defendida. Aquele cientista de renome não era idiota, estúpido, nem... Tem mais que ele falou, que eu comentei aqui, né? Foi se ofendendo. A autoimagem é que tem que ser defendida. Por que nós temos que nos separar? E a mente nos coloca um monte de qualificações que nos coloca a nossa identificação, a nossa imagem. Eu sou carioca. Lá tem o tal do Flamengo, Vasco, Fluminense, tem as escolas de samba, Mangueira, Salgueiro, Portela, tem os bairros, Zona Sul, Zona Norte, então coisas que nos identificam. E aí, não, eu sou católico, não sou cristão, não sou espírita, eu sou vascaíno, não sou botafoguense, eu sou mangueirense, um monte de ense, isso, aquilo, que faz o quê? Me identifica. A minha família, a minha tradição, minha família é de médicos e eu sou um médico tal. E você vai fazendo a sua identidade. Isso é o eu. É passado, é acúmulo, é condicionamento.
E alguém nos ofende se fala mal daquilo com que a gente se identifica. Será que nós somos isso? Essencialmente? Aqui no Sul é Internacional, Grêmio, não sei o quê. E tem até morte, assassinato, em nome dessas identificações. O torcedor de time A mata o torcedor de time B porque vira um inimigo, não vira torcedor de time, vira um inimigo. Olha onde a nossa mente leva a nossa identificação. E é essa identificação que vai sofrer modificações, questionamentos. Se alguém quiser falar aqui, ó, que palestra idiota sua que você fez, ó, muito obrigado. Pode pegar ela e joga no lixo. Se eu não tiver algo para defender. Ainda bem que não é nada meu, é dessas autoridades ou dessas estruturas espirituais maravilhosas que nos trouxeram essas informações lindas. Eu não tenho nada para defender. Se quiser dizer que é uma perda de tempo, tudo bem. Que pena que você perdeu parte do seu domingo vindo aqui e estando junto com pessoas que têm essa mesma preocupação, com essa mesma atenção. Mas se eu não tiver nada que defender, eu não preciso me ofender com nada disso. E eu posso colaborar da forma que for possível. Será que eu tenho que ser o primeiro, o diretor maior, o CEO da empresa, o presidente sempre? Ou eu posso estar feliz com o que eu estou fazendo, sendo quem eu sou e colaborando da maneira que eu posso colaborar? Será que eu não posso estar em paz onde eu estou? Será que eu não posso ser quem eu sou e ofertar à vida, à natureza sagrada do que eu sou? Eu comentei ontem lá em Porto Alegre. Eu posso levar vocês daqui para qualquer lugar do Brasil com segurança, num avião, tranquilamente, pouso, levo, sem problema nenhum. Mas se vocês experimentarem o meu feijão com arroz, vocês vão ver que porcaria que fica. Eu sei pilotar um Boeing e não sei pilotar um fogão. Que bom que nós somos diferentes. E eu adoro ver alguém que cozinha muito bem e que a gente pode apreciar uma boa refeição com uma pessoa que sabe, tem habilidade, tem prazer em cozinhar. Eu lavo a louça, tá? E elogio. Mas fazer eu sou uma catástrofe. E que bom que nós somos diferentes, né? Nós temos na diferença a riqueza que a vida una consegue se expressar de maneiras múltiplas. No reino humano somos 7 bilhões aproximadamente, né, de maneiras que a vida una, que foi decantada aqui pelo Charles, sabe se expressar. E ainda tem maioria aguardando por se expressar. Porque tem mais seres aguardando a encarnação do que seres encarnados, segundo um clarividente da Sociedade Teosófica do século passado. Então a riqueza, a ilimitada potencialidade dessa vida una traz só no reino humano 7 bilhões de formas únicas de expressão humana. É muita riqueza. Aqui não tem ninguém idêntico ao outro. E a gente pode ver, então, na nossa unicidade, uma contribuição para dar para a humanidade, para dar para a vida. E só a gente tem aquela, uma maneira única de expressão. Quando se expressa o lado positivo, o lado de qualidades, é da vida. A Isis, uma amiga nossa lá de Brasília, costuma brincar. Quando é qualidade é da vida, quando é defeito é pessoal mesmo. É nosso. Então nós temos o nosso próprio defeito, vamos dizer assim, ou a nossa própria ignorância. Mas quando a gente começa a trazer qualidades, a gente traz qualidades da vida. E eu conversava no carro hoje. Eu perguntei para a senhora Radha Burnier, foi presidente internacional da Sociedade Teosófica, uma indiana, uma energia espiritual marcante, onde ela entrava, o ambiente silenciava. Era impressionante a energia espiritual da mulher. E eu
Aproveitei que eu estava traduzindo lá em São Paulo, fui passear com ela antes da palestra, num parque. E aí, não, esse foi em outro evento, desculpe. Ela estava em Brasília, no Instituto Teosófico de Brasília, numa reunião, e perguntaram para ela o que é que a gente deve fazer quando as pessoas não fazem o que elas deveriam. Olha a pergunta que fazem para a mulher. Aí ela fez assim com a cabeça, como que de novo, né? Aí ela, uma seguinte lição ela trouxe para a gente. O defeito de uma pessoa não é a pessoa. É algo com que ela está lidando temporariamente. Ela vai superar aquilo. Logo, não é a realidade no tocante à pessoa. É algo irreal ainda, impermanente no tocante àquela pessoa. Por outro lado, as qualidades que essa pessoa já expressa, isso sim é a realidade no tocante àquela pessoa. Porque ali a consciência universal, a consciência ilimitada, já se manifesta. Então aquilo é a realidade no tocante àquela pessoa. É a unidade dela com a consciência plena, pura, ilimitada. Logo, os seres humanos são suas qualidades, essencialmente, e não seus defeitos. Aí eu tive que guardar essa pro resto da minha vida, que mudou a minha relação com todos os meus familiares, com os meus alunos, porque o ser humano não é seus defeitos. O erro é uma coisa involuntária. Todo mundo quer ser bom, ser perfeito, ser adequado, falar a partir de sua razão. Todos nós temos a dor de estarmos onde estamos, mas temos a beleza e a alegria de estarmos onde estamos. Pois nós construímos essa realidade e temos alguma coisa tanto para aprender quanto para ensinar, aonde quer que estejamos. E a nossa realidade única vai se expressar e o nosso espiritual pleno vai se expressar em nossas qualidades e nossos desafios vão se expressar em nossos defeitos, que são temporários, vão passar. Então nada precisa ser levado a ferro e fogo. Todos podem ser, a vida pode ser uma coisa muito mais suave e não sofredora, porque a gente não está pronto para guerrear, né? Eu vou defender o meu eu, vou defender o meu ego, minhas ideias, minha maneira de ver a vida, e o mundo passa a ser um palco em que nós brigamos com todos na defesa das nossas visões. Vocês conhecem a historinha daquele senhor que era o cacique, vamos dizer assim, da região, né? Era o coroné do interior que mandava na política local. E aí o vereador da situação chegava na casa do coronel e: coronel, precisamos fazer isso, assim, assado. O coronel ouvia. Ele acabava de falar, ele dizia: sabe que você tem razão. Ele ficava muito feliz: até logo, obrigado, coronel, tá aí, embora. Entrava o vereador da oposição: coronel, devemos fazer assado, tudo diferente do primeiro. Oh, tá aí, o coronel ouvia. Acabava de falar, o coronel dizia: sabe que você tem razão. Ficava muito satisfeito, ia embora. E dali a esposa que estava lá atrás, tal, arrumando a casa, ouvindo aquilo: peraí, uma pessoa falou uma coisa, você disse que ele tinha razão. A outra falou tudo ao contrário, você disse que ele tinha razão. Você não pode continuar assim. Sabe que você tem razão. É uma maneira jocosa, vamos dizer assim, né? De dizer que todos nós temos razão. Afinal de contas, nós operamos, funcionamos, agimos, pensamos a partir das nossas próprias concepções. Ou a gente fala alguma coisa sabendo que não tem razão? Alguém aqui acha que fala sem ter razão? Então é sempre a partir da nossa própria identificação, do nosso próprio conhecimento, da nossa própria opinião, que é resultado do nosso pensar, que é resultado de nossas concepções, de nossa educação, de nosso condicionamento. É o nosso eu.
Então o eu quer sempre ter razão. E aquele que é habilidoso vai dar sempre razão para ele, porque assim o coronel dominava a política geral, porque todo mundo tinha razão. Até a esposa. Ele não podia continuar assim, que coisa. Não faz sentido dizer, eu não tenho nada para defender. O bom nome, o prestígio, a fama, ou sei lá o que mais, que a gente constrói em cima e diz que isso é o eu. Então, se no momento de percepção da divindade intrínseca, de ser único, de ser alguém filho do Pai, que não mais se identifica como afastado da casa do Pai, imagina a relação de um ser amoroso, compassivo, tolerante como esse. Não tendo nada para defender, sabendo de sua divindade, e por saber de sua divindade, enxerga a divindade no outro. Aquele que ama, que toca o amor, vê a divindade no outro. Vê o que tem de lindo, de belo, de bom, de bonito, de sagrado, de supremo, de respeitável. E isso é o amor. Será que tem algum pai ou mãe que acha o filho feio, malvado? Vocês são lindas, eu já falei para vocês. Ela se apresentou com um sorriso, eu ia dar um beijo. Mas que menina linda essa e tal. É porque eu tive uma filha, hoje tem 20 e tantos anos, mas que tinha a sua idade e eu as achava linda também, entendeu? Então, tanto quanto você. E a percepção da divindade no próximo é o ato de amar. A gente ama quando vê o divino, o sagrado. E isso é beleza pura, isso é integridade pura. O amor só vê o que é belo. Pode ser feio, pode ser meio temperamento, mas ele é assim mesmo, fazer o quê? Ele já tem, mas ele tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Aí nós vamos ver o lado verdadeiro dele, que são suas qualidades. Lembra da senhora Rada Burnier falando? Então há um momento na vida espiritual, vamos dizer assim, em que a pessoa vai trabalhar a ética e moralidade na área básica para parar de causar problemas para si e para os outros. Ele vai trabalhar a higienização psicofísica, aí ele vai começar a ouvir música mais bacana, mais suave, mais bela no sentido de harmônica, que traga beleza e etc. Vai começar a se alimentar com alimentos mais puros, vai começar a ter pensamentos mais nobres, vai começar a ter sentimentos mais puros. Ele está higienizando psiquicamente, energeticamente, toda a sua natureza. Vai combater os males físicos com emoções mais purificadas, com pensamentos mais purificados. Tem toda uma ciência hoje que está revelando um conhecimento ancestral. Se eu penso bem, meu físico vai para o bem, porque eu trago do cérebro neuropeptídeos que são de saúde, de bem-estar, da ocitocina, serotonina e aquelas substâncias que vêm trazer bem-estar, harmonia, reforço do sistema imunológico, reforço do sistema nervoso e assim por diante. Hoje tem toda uma ciência linda da neurociência que mostra e liga as emoções, os pensamentos com a natureza física como resultado. Então há toda daí que vem a cromoterapia com vibrações de cores, aí que vem a aromaterapia com a vibração de odores e sensações para níveis de vibração, daí que vem o pensamento positivo, daí que vem a coisa do segredo, daí que vem um monte de ciências, cada um dá o seu nome bonitinho, se especializar em alguma coisinha, para mostrar que vibracionalmente nós somos uma integridade e ela pode ser equilibrada, harmônica, saudável e viver bem com a vida. E o sofrimento pode ser daí para frente opcional. Se eu bater com o dedo, vai doer. Mas eu posso escolher sofrer ou não. Morreu meu pai. Morreu meu pai. Gostava muito dele? Gostava. Doeu? Doeu. Eu queria que ele não sofresse, eu queria que ele tal, mas morreu. Ok.
Vamos viver. Como é que as pessoas fazem, às vezes, só para provar para a sociedade que elas amavam muito, pai? Choram, se debulham, sofrem, fazem escândalo, aí montam um altar na casa com a foto do pai, bota vela, 500 velas, se for 100 é pouca, porque o meu amor era muito grande, então 500 velas, fazia miséria, tinha até vocês conhecem aquelas sofredoras lá em Portugal, que elas se vestem de preto e elas são sofredoras profissionais? Carpideiras, né? Então lá naquela sociedade, se a pessoa não chorasse muito no enterro, ela não amava o suficiente o ente querido. Então vamos contratar a mulher que ela chora bem para danar, ela vem a peso de ouro e vamos fazer um enterro bem choroso, mas bem sofrido, que é para ver o quanto a gente amava o meu querido e tal e tal. Então há sofredores profissionais, tem até, né, comércio nesse negócio. Então a pessoa vinha de preto e ficava lá chorando com o pobre lá do homem. Então nós podemos escolher. A dor da perda ela é inevitável. E o sofrimento? Ele é opcional. A gente pode escolher ou não. Se a gente quiser manter na memória que eu sou esse pobre coitado que perdeu seu pai, aí eu vou, né? Eu vou ter razão. Eu sou um pobre coitado. Né? Sabe que eu tenho razão? Aquela história, né? Será que a gente escolhe sofrimento sem saber? Inconscientemente? A gente viu que a dor é inevitável. Mas a pergunta é, o sofrimento é inevitável? Então, níveis de sofrimento mais sutis cada vez, nós podemos encontrar, uma vez que a gente já viu que é inevitável a dor física. Será que a gente agora tem que então ficar especializado em todos os remédios e ser como aqueles hipocondríacos que ficam só em função da doença? Ou as pessoas... Eu nem sabia que uma pessoa estava com câncer até recentemente. Ela estava há 2 anos com câncer e eu nem sabia. Por quê? Porque a pessoa vem com a gente, conversa com a gente, faz palestra na Sociedade Teosófica, é uma serenidade em pessoa, está tão tranquilo, tão bem-humorado, como se nada tivesse acontecido. Mas ele está numa dieta firme, está num tratamento que ele vê o possível, está lidando com a coisa com a melhor maneira possível e está com câncer. É lindo de ver a maneira de reagir de uma pessoa. Ele vai morrer? Vai. Eu também vou, todos nós vamos, em relação ao corpo físico. Mas ele lida com isso com uma leveza, com uma naturalidade e com uma atitude positiva e continua dando palestra na Sociedade Teosófica, continua ativo nos movimentos, movimento pró-paz, movimento pró-educação, movimento pró-sociedade teosófica, vida boa, yoga, teosofia. É maravilhoso. Ele escolheu ter a dor, é inevitável. O sofrimento foi opcional e ele optou viver de uma forma como se nem existisse essa dor. E nós? Podemos viver nesse mundo sem ser uma fonte de dor nem para nós, e nem fonte de sofrimento, nem para nós e nem para os que nos cercam? Qual é a nossa atitude ante a vida? A beleza, no caso, da capacidade de ser único, é estar em paz com aquilo que se é. Então, se a gente não sair de uma imagem autoformada de um eu, eu sou aquele que sofre, ou eu sou aquele que é coitadinho, ou eu sou aquele que é isso, que é aquilo, minha dor, meu problema, meu isso, meu aquilo, a gente sai do meu e parte para a vida, a gente quebra essa entidade autoformada e autoprojetada que é esse ego, essa personalidade que quer se ver separada dos demais, que ignorantemente se acha separado da vida. E se achando separado, começa o processo psicológico de eu quero o bem para mim, quero fugir da dor e estou agarrado na vida nessa luta sôfrega de buscar o prazer para mim e de fugir da dor. Vimos o exemplo de yoga, vimos o exemplo de
do chinês da mutabilidade, vimos o chinês do budismo, vimos o exemplo do budismo, dos sofrimentos de dukkha, vimos que é a primeira nobre verdade lá no budismo, mas no ocidente nós temos indústrias que em cima disso fazem muito dinheiro. Ele vai ter um entretenimento, então ele vai se divertir, ele vai fugir da vida para não ver que sofre, vai gerar um comércio muito interessante, né? Ele vai ficar pagando para ficar se divertindo de alguma maneira para sair da realidade. Mas existem pessoas que serenamente, não de uma forma autocentrada, mas que têm coragem de encarar que a vida tem suas dores, mas ela pode ser maravilhosa porque a gente não precisa escolher sofrer também. Será que a gente tem que escolher sofrer? Ah, eu sou um cara tranquilo. Sabe que eu tenho razão? Ah, eu sou um cara sofrido. Sabe que eu tenho razão? Quem é você em termos de ego? Você tem razão. Mas se você é uno com o Pai, sabe que você também tem razão. Se você é divino e sagrado e que tem todas as qualidades espirituais aí, esperando ser reveladas, e que dentro da sua circunstância você pode tirar o melhor possível, sabe que você tem razão. Você é divino, você é sagrado. Você tem toda a potencialidade do Espírito em você, aqui e agora. Que tal vê-la? Que tal trazê-la à existência? Não seria lindo a gente poder estar em paz da maneira única e vocês escolherem ir para a Califórnia ou para as Bahamas, num avião com o comandante Sérgio Moraes Júnior, porque o Sérgio Moraes Júnior tem uns, 19 mil horas de voo, ele sabe levar vocês até lá. E eu gostaria de ouvir a música que alguém sabe tocar, eu gostaria de comer alimento que alguém sabe fazer, eu gostaria de ver o bom humor que alguém tem maravilhoso, eu gostaria de ver as qualidades de cada um, e se a gente souber trazer a qualidade intrínseca de cada um e oferecê-la para a vida, acho que essa vida ia ser extremamente rica, porque imagina 7 bilhões de formas de qualidades espirituais em expressão. Nem todos vão ser o presidente de uma empresa, mas vamos poder estar felizes como o seu assessor, como o seu diretor, como o seu funcionário básico, como porteiro. Qual é o problema de ser porteiro? Qual é o problema de ser cozinheiro? Motorista? Eu sou motorista de avião. Será que a gente pode enxergar o que é a nossa própria natureza e oferecê-la para a vida em paz? Dores vamos ter, sofrimento não precisamos ter. A libertação está aqui. Em não sofrer. O que é o sofrimento da preocupação? Será que eu vou obter aquele emprego que eu quero? O sofrimento é ter angústia de aguardar para o dia da entrevista para saber se sim ou não, se você vai ser empregado. Mas eu preciso estar pré-ocupado? Esse é um sofrimento por antecipação. Aí eu estava comentando ontem lá em Porto Alegre. Preocupação, ansiedade é excesso de futuro. Ressentimento, mágoa, culpa, dor, tá? É excesso de passado. Se a gente souber ser o que é, estando onde se está, fazendo o que se deve fazer aqui e agora, nós podemos tocar a eternidade. Aonde que a eternidade está mesmo? Se ela está em algum lugar, é aqui e agora. Não existe outro lugar para a eternidade, porque um futuro, ele ainda não chegou em termos de percepção. Um passado, ele já passou, é apenas memória, ele não é realidade em termos de percepção. Qual é o momento único de percepção que a gente tem para viver? É agora. Mesmo que agora seja um momento de planejamento do futuro, mas eu vou viver ele bem, sem a preocupação, angústia, ansiedade. Peraí, bota esse monte de energia, de dor, de sofrimento e foca num planejamento.
e projeta a sua vida do futuro. Vai fazer o seu curso, vai fazer a sua preparação, vai cuidar da saúde, vai ter lazer, vai ter frescor mental, vai estudar e vai passar na sua prova como consequência. Não se preocupando. A gente, fugindo do momento presente, a gente gasta energia e essa mente que sai desse momento presente é ela que assassina a realidade. A senhora Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, junto com outros, ela dizia numa obra clássica que a mente é a assassina do real. Que o discípulo mate a assassina. Ela não queria dizer que é para você acabar com a própria vida e se matar. Ela queria mostrar que a mente, ela separa, divide, projeta, explica para trás, projeta para um futuro, cria expectativas, sai de onde ela está. Então ela assassina o real por causa desse atributo de antecipação preocupante, etc. E de ressentimento, culpa, sofrimento de passados, de dores que já passaram, que não estão mais. Mas que a gente teima em carregar com a gente. Se a gente se libertar desse tempo psicológico, das dores que tivemos, do sofrimento que tivemos, e cessarmos a projeção do futuro de ansiedades, preocupações, nós vamos poder viver em paz e serenidade com a mente no momento único que é revolucionário e que é o único verdadeiro. Estarmos aqui e agora. Não mais voando para frente, não mais voando para trás, estando onde estamos. Aí teremos toda a razão do mundo, porque se a situação é essa, eu atuo em conformidade com ela. Se é para eu trabalhar, eu trabalho. Se é para eu estudar, eu estudo. Se é para não fazer nada, eu não faço nada. Mas fico em paz, sem sofrer. Vê que mesmo o problema é agregar sofrimento, expectativas e coisas. Bicho-papão. Nós tivemos história de bicho-papão quando éramos crianças, né? Aí quando a gente acendia a luz, a gente via que não tinha bicho-papão nenhum. Né? É só acender a luz. Que luz? A luz da visão espiritual. Os nossos bichos-papões são criações nossas, da nossa imaginação. Eu vou morrer de fome se eu não tiver aquele emprego. Eu vou ter um problema sério de saúde. É muito mais simples do que a gente imagina, mas é muito desafiador, é muito empreendedor e a gente às vezes acha que não tem capacidade. Eu sinto lhes informar, todos nós temos capacidade. Sinto muito informar, vocês são deuses e não sabem. Assim como eu sou e ainda não sei. Ainda expresso muita ignorância, ainda tenho tipos de sofrimentos únicos meus, assim como todos os seres humanos. Mas nós podemos nos libertar porque a liberdade está na mente que vê a realidade, como ela é. E sabe ali vendo se é hora de agir ou não. Se é hora de estar presente, se é hora de se retirar, se é hora de agir mecanicamente ou se é hora de aguardar. Se é hora de plantar, ou se é hora de colher, ou se é hora de não fazer nada. E a vida pode dizer o que é para ser feito. E a gente não tem que impor a nossa vontade ante a vida e ante os outros, porque a gente acha que sempre tem razão. Né? E a gente quer ter razão. O que é a gente? É o eu. A gente não aprende mais. É aquela outra historinha do monge que ao receber o visitante, que queria aprender, ele ofereceu um chá e ao colocar o chá na xícara do visitante, o monge não parou de entornar chá até que a xícara subiu, transbordou e começou a vazar chá e a pessoa, o senhor está enchendo demais, está transbordando. Aí o monge disse, é assim que a sua mente está. A gente só aprende se tiver espaço. A gente está transbordando de ideias, opiniões e estamos com a mente cheia, não tem lugar para aprendizado. Se a gente puder ter esse frescor, essa abertura, o conhecimento, estudar, ler, ver, olhar a vida, a gente vai poder acoplar conhecimento de teosofia que traz essa luz para a vida e ante a luz da vida nós vamos poder agir com sabedoria. E agir com sabedoria é saber que existe dor. Eu posso esbarrar aqui, se eu for desatento, o meu dedo vai doer.
Mas qual vai ser a minha atitude ante a minha dor? Qual vai ser a minha postura ante a vida? Tudo que me cabe, que me acontece, fui eu que criei em relação à lei de causa e efeito. Eu estou recebendo tudo aquilo que eu plantei. A gente, quando planta laranja, não colhe banana. Então, se a gente já plantou num passado, nessa vida ou em outra, vamos dizer assim, a gente vai colher correspondente. O fruto correspondente à semente. Então, tudo que nos vem, nos cabe. E como é que nós vamos encarar? Com contentamento, com boa disposição, com sinceridade, com integridade ou com reclamação, com lamentação, com desânimo, com tudo acontece comigo, eu não dou certo e tal. Como é que vai ser? Então a dor é inevitável. É a primeira nobre verdade do budismo. Primeira nobre verdade. Mas o sofrimento ele não fala. Ele só fala da dor. Da dor fundamental dos 3 níveis. Físico, psicológico e fundamental espiritual. Podemos trabalhar nos 3. Hábitos bons para a saúde física, zelo com a nossa mecânica física, cuidado de observar a vida que se move e não estarmos onde não devemos estar, e psicologicamente estarmos no fluxo da vida e saber qual é a hora certa das coisas, no movimento da vida, e saber que internamente somos uno na casa do Pai. A dor pode ser realmente inevitável, mas o sofrimento humano, mental e separativo e ignorante, esse pode ser realmente evitado se a gente elucidar, estudar, perceber e agir na vida de uma nova perspectiva. É possível. E muitos já mostraram que é possível. E se eles podem, nós também podemos. Temos todas as capacidades. Faz sentido? Alguém gostaria de botar alguma coisa? Pode questionar, duvidar, negar, o que quiser, não tem problema. Sérgio, Diga, Jorge. só essa situação também bacana de ver na convergência das várias tradições, Sim. que é da possibilidade, sabe-se lá, eu ouvi falar, não posso falar isso, mas dessa convergência da unidade que vai ser iluminação, satori, samadhi, comunhão, como tem essa, na falta uma palavra melhor, chamada uma promessa, né? De uma realização plena do ser nessa fusão possível da consciência com o todo. Né? Com o todo. Então, pelo menos teoricamente, é interessante saber que existe essa direção possível para a alma humana, né? Essa volta para a casa do Pai nesse sentido. Sim. E o interessante é que algumas criaturas experimentam isso. Ontem nós fizemos até uma homenagem para um autor da Sociedade Teosófica, que é o Taime, né? Que é um ser que fala sobre yoga e tal, e que dá a entender que ele experimentou isso através de toda essa disciplina, de todo esse estudo, de todo esse estado meditativo, até que Pois é. né, dá um acoplamento de consciência assim, e dali ainda jorra mais compreensão, mais sabedoria. Verdade. Então existe, né, nessa teosofia, para dizer que como tal, quando é falada, já foge, porque não é, né? Nessa coisa, ataca aquilo, existe essa perspectiva para a consciência humana realmente se fundir com esse todo. Né? Verdade. Verdade. Iluminação. Buda é do radical Budi, que é luz. Então Buda é o iluminado. Bodhisattva, do mesmo radical Budi. Sattva, va é estado de ser. Sat é existência. E Bodhi, iluminado. Então é um ser cujo estado é ser iluminado, cuja circunstância é estar iluminado. Então tudo alude a um símbolo bonito de luz, de iluminação, de percepção. A vida espiritual é uma questão de percepção da realidade das coisas, da vida, que ela transcende a vida material. A ciência se ateve inicialmente só à matéria. Só tem sólido, líquido e gasoso, acabou, não tem mais nada no início. Agora está andando um pouco melhor e tal,
mostrando, comprovando com novos equipamentos, com tecnologia, etc. Mas a vida é muito mais do que só a matéria física. E a teosofia mostra 7 níveis, em que o físico é só o primeiro. E o físico dividido em 7. Tem o físico, tem o etérico, o subetérico, o subatômico e assim vai. Tem 7 subníveis o mundo físico. Tem lá a divisãozinha bonitinha. E tem o segundo, o astral, com 7 níveis. Interessante. É só por um exemplo. A teosofia mostra o mais elevado chamado mundo céu, mundo celestial. E o mais denso é chamado purgatório. Já ouviram essa palavra? É o nível mais denso do nível segundo da materialidade, que é o astral. E o seu primeiro nível básico, para aqueles que têm umas emoções bem densas, bem violentas, etc. Purgatório, engraçado, já ouvi tradição falar que se você for malzinho, você vai para o purgatório. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Vocês já ouviram essas historinhas? Interessante, né? Então, na tradição, você tem um monte de coisa a mais para saber, para localizar, para ver. Isso é libertação mental. Mas a iluminação, ela vai dar a perspectiva perfeita de tudo. Tem uma tradição básica, e há um exemplo assim muito antigo, tradicional, de que num canto de um ambiente pouco iluminado, você pode ter uma corda enrolada. E aquele que não vê, está meio escuro, ele pode achar que é uma cobra. Se você acha que aquilo é uma cobra, você vai ter uma determinada reação. Se você bota a luz, liga a luz lá e ilumina e vê que é só uma corda, você vai ter outro tipo de reação. Então a capacidade de agir é diretamente proporcional à capacidade de ver, de trazer luz àquilo que é. Então essa iluminação que o Joaquim falou e a potencialidade de todos de atingir esse estado é trazer luz e percepção à natureza que vê. E quando ela tiver luz plena, em termos de potencialidade, ela vai se ver una com o Pai. A gota vai voltar ao oceano. A chispa que saiu da fogueira se reconhece como fogo. E assim por diante. Nós somos a divindade, expressões dela, gotas do oceano da vida, chispas da grande chama universal. E qualquer símbolo que você quiser botar nessa perspectiva. Faz algum sentido? O senhor tem razão. Mas você me chamou de senhor, olha, o Senhor sempre tem razão, ele é onipotente, onipresente, aquela história, né? Eu posso ter alguma porque eu falei o que eles falaram, que eles tinham razão. Eu posso ser um retransmissor, mas sabe que você tem razão? Essa semana eu estava assistindo o Marco Antônio, né? E uma das palestras Marco Aurélio? dele... Marco Aurélio. Ele é maravilhoso. Marco Antônio. Não fala desse querido irmão que a gente fica assim. Diego. E foi dentro da temática do sofrimento também, que ele falava da natureza das emoções. Uhum. E ele falava que, dentro do que eu entendi, que existe a questão do racional e do que tu entende da coisa, mas isso, e do que tu entende como emocional, e que na verdade, diante de uma problemática, racionalmente eu olho para ela e percebo, não devo sofrer, ou sentir, ou enfim, por isso, mas meu sentimento não. E aí eu fico com dor, eu tenho raivas, eu tenho coisas. É. E aí eu estou tentando, diante do que a gente viu agora, cruzar essas duas coisas sobre esse primeiro fundamento do budismo, onde a dor é inevitável, mas o sofrer é Pois uma é. escolha. Uhum. Como é que se trabalha dentro do teu entendimento essa relação dessas coisas? É, o que a gente reage, porque o pensamento ele tem aquela ideia, né? Não, eu vou fazer meditação, em 1 mês, 2 meses de meditação eu vou resolver tudo, eu vou me estabilizar, eu vou deixar disso, daquilo. Aí começa mentalmente a criar um projeto e uma projeção de evolução espiritual e dentro de 1 ano eu não vou ser mais violento, eu vou lá no futuro. Se a gente tiver coragem de ver o que está acontecendo agora, quando você dá um ato de violência qualquer,
Você é violência naquele momento. Não adianta fugir ou tentar escapar e dizer, ah, não, não. No segundo seguinte você diz, ah, eu fui violento porque você fez isso comigo. Já arrumou uma desculpa logo para sair da realidade que foi. Você foi violência. Não existe um eu que é violento. Você expressa a violência. A violência é uma realidade ante a nossa circunstância. Então, às vezes os conflitos são entre o que é e o que deveria ser. É o que? Eu estou sentindo aquilo. Veja aquilo que você está sentindo, porque é o que você está sentindo. E não se culpe, não se condene, não se justifique, não projete que você depois é que vai melhorar. Não saia de onde você está, ou do que você está sentindo, ou do que você está vivendo. É para ser vivido. Se ele for plenamente vivido, ele vai ser resolvido. Porque há uma determinada experiência que deve ser vivida. A gente foge. A gente sai, diz, não, eu não devo ser assim. Nossa, eu sou tão moralmente ótimo, maravilhoso, minha família, quem vai pensar de mim se eu fizer... Né? Oi? Leonino. É leonino. Eu sou tão maravilhoso, né, que não posso me dar a oportunidade de ser violento em hipótese nenhuma. Peraí, você é violência quando você age violentamente. Então, se formos corajosos o suficiente para enxergarmos o que está acontecendo, aí a gente vai ver o que detona aquela violência. O que é que precipita aquela violência. Isso, violência, eu estou dando como exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Então, o ato de sair da experiência e projetar determinadas coisas, não, eu fui violento, mas eu vou meditar e vou lá. Você está saindo para um projeto mental, está fazendo uma dicotomia entre o que é e aquilo que deveria ser, teoricamente. A gente está fugindo da realidade. Quem disse que é mal ser violento em determinadas circunstâncias? Dependendo da violência, claro. A água é má quando ela cai na cachoeira e quebra a pedra lá embaixo, na cachoeira. Mas há uma violência ali, ela quebrou a pedra de uma força incrível e tal. Tem horas que a violência pode se expressar numa ação firme, definida de defesa de um povo que está sendo invadido, e o soldado age com violência, mas ele está entregando a sua vida em benefício da coletividade, cumprindo o seu dever. É violência? É um ato violento, se você olhar, mas é um ato harmônico num sentido maior. Então, quando não há um julgamento, um critério do que deveria ser em oposição ao que é, isso sempre há conflito. Mas se existe a realidade e a gente não tem o que defender, não tem uma projeção, não tem uma preocupação de meu nome a zelar, meu prestígio, minha fama, meu status, e eu sou um ser tão bonzinho, anjinho, eu não posso agir violento. Está fugindo, está se deslocando da realidade como ela é. E às vezes essa violência, ela é a ação necessária para um determinado momento. Tem uma coisa que está acontecendo e eu tive que dizer, para. E foi necessário em uma determinada circunstância. O ideal é outra coisa. Não foi o que eu fiz, então eu estou vendo como eu atuo e eu posso olhar com calma como eu funciono e resolver se eu quero continuar assim, se na próxima vez que acontecer isso eu vou fazer, aí eu posso olhar a coisa de fora e usar o intelecto de uma maneira saudável. Não identificado com a minha fama, meu nome, minha autoimagem, mas alguma coisa de fora que diz, funciona assim. Eu vou ver se da próxima vez vai ser vantagem ou não, mas eu vi que eu reagi assim, eu caí nessa casca de banana. Próxima vez que pintar a casca de banana, você vai dizer, opa, aqui eu não caio. Eu não entro nessa, porque eu já vi, já olhei com serenidade, equanimidade e não caio mais nessa casca de banana. E assim por diante. Percebeu o conflito do que é e do que deveria ser? O que deveria ser está no campo do ideal, da cultura, do condicionamento, das imagens, mas o que é, infelizmente é o que nós somos. E é com isso que a gente vai ter que lidar. Você está sentindo? Sinta, esteja.
Pode meditar em cima? Pode, medita, faça, mas sem conflito, sem justificativa, sem culpa. Ai, eu tinha que ter sido ótima, mas eu fui péssimo. Culpa é quase que uma coisa que dá vontade de tirar do dicionário, sabe? De que adianta a culpa? De que adianta a crítica? Só perda de energia. É de algo que deveria ter sido e não foi. Bom, então se não foi, está feito. Acabou. Fim. Deixa ele no lugar que ele está. Onde é que nós estamos agora? E o que vamos fazer quando determinada circunstância aparece e como reagimos? É uma ótima colocação essa pela questão psicológica, em termos de como eu reajo ante as coisas, né? Se eu estou sentindo determinada coisa. Sinta essa coisa, não negue. Vamos manter a integridade e dizer, se eu fui violento, você me perdoa? Eu escorreguei na caixa de banana, eu vou tentar não escorregar mais, mas você me perdoa? Tá boa? Ou se é comigo mesmo, eu tenho que me perdoar também. Quer dizer, estou tentando, vou continuar tentando e vou acertar. Vou cair. Alguém aqui nunca caiu quando estava aprendendo a andar? Vocês estão aprendendo a ser deuses. Como é que não vão falhar? Vocês têm livre-arbítrio. Como é que não vão aprender sem errar? Felizes erros para todos de vocês. Felizes erros, tropeços. Pois esse é parte do caminho intrínseco. Mas nesse caminho vocês, deuses, estão se formando. E eu gostaria de ter a bênção de estar junto com Deus, com o cabelo dele, ou com o olhar dela, ou com o bom humor dele, ou com a serenidade e a equidistância. Nós vamos ter muita coisa linda para viver, muita expressão divina para trazer, de forma única. Eu nunca entendi. Os iluminados, eles são perfeitos, mas cada um diferente do outro. Como é que pode? Aí um senhor lá, Ulisses Riedel, lá em Brasília, dizia, perfeição é uma coisa teórica, plenitude é que é interessante. Se você for pleno com o que você é, essa é a sua perfeição. Seja pleno. Perfeição é uma coisa teórica. Se fosse tudo bonitinho, todo mundo ia ser igualzinho, né? Perfeito. Bom, mais um perfeito. Então, tudo igual? Aí quando você olha a carta dos mestres de sabedoria, cada um é um. Tem seu temperamento, sua coisa, mas humanamente perfeitos. Pois já são plenamente amorosos, tolerantes, compassivos, sábios, tal. Mas eles têm a sua própria natureza. Qual é o Deus que habita em ti? Ele é único. Krishnamurti dizia uma singularidade. Pois é. A singularidade. Qual é a sua? A gente brincava ontem em Porto Alegre, perguntando poeticamente qual é o seu aroma no jardim da existência? Qual é a sua cor na aquarela da vida? Qual é a sua nota na música das esferas? É uma maneira poética interessante de mostrar que nós somos únicos e somos parte de um todo, somos unos com o todo e não sabemos, mas temos aquilo que faz o todo lindo, feliz, sábio. Nós temos isso para dar, de uma forma única. Qual é a sua? Encontre é que você vai ser feliz e o sofrimento vai se libertar. Então nós só iríamos conseguir assim, então, essa forma plena se eu conseguir controlar o meu ego, o meu eu, isso?
o seu ego e o seu eu são criações que foram temporalmente acumuladas e que sua mente identifica com eles. Logo, ele é irreal em termos de essência fundamental, porque ele é uma construção mental de memórias, de bagagens e de identificações. Então você sacou que, peraí, quer dizer que só quando eu dominar o meu eu, se você estiver numa guerra de domínio com o eu, você não vai dominá-lo, porque ele é hábil, astuto e em formas de se camuflar e se aparecer por outros modos. Mas se você compreender a irrealidade dele e olhar a sacralidade de tudo e todos e se identificar com essa sacralidade, em vez de com as suas opiniões, os seus, né, conceitos, preconceitos, aí você vai estar naturalmente se libertando das amarras do eu. Então você pegou um sentido muito bacana. É uma espécie de domínio, porque ele não te domina mais. Então é você que está dominando. Não faça da sua mente... Tem uma passagem na Voz do Silêncio. Não deixe que seus sentidos façam de sua mente um parque de diversões. Ou seja, os sentidos têm sua vida própria. E a mente, se identificar com eles, ela vai ser escrava deles. Então eles vão fazer dela um parque de diversões. Quer dizer, quando você olhar isso e ficar independente, eu vou beber. Mas eu não vou ficar a vida inteira bebendo. Eu vou beber quando eu tiver sede. Eu vou comer, mas eu não vou ficar pegando o melhor prato do mundo, o melhor restaurante do mundo, porque eu vou comer quando tiver fome. E isso é natural, pacífico, tranquilo e em paz. Então as necessidades do eu sendo transcendidas, você está dominando ele também. A maneira de você falar, eu tenho que dominar o eu, é uma bela maneira, mas ela pode ser entendida com sublimação, transcendência, colocar o eu no seu lugar. Eu tenho esse corpo físico. Ele vai permanecer. Ele vai permanecer, mas não é ele que me domina. Não é ele que é o senhor do castelo. Ele é a parede do castelo, ele é o móvel do castelo, ele não é o ser real. E assim você domina ele. Você diz, não, você quer descansar, mas tem um trabalho a ser feito. Depois você vai descansar. Aí... Dentro da funcionalidade, dentro da temática sofrer, sofrer enquanto verbo, que é ação, né? Reação àquilo que você sente enquanto dor, enquanto comportamento privado, pode ser algo que não seja danoso. Mas, por exemplo, dentro de ambiente terapêutico, que é o que eu atuo na psicologia, a gente percebe que o sofrer ele é funcional para um mecanismo social de percepção sobre o outro. Quando o outro sofre, eu percebo ele no seu momento de dor. Então, existe uma forma da gente dialogar de forma funcional com o sofrer, porque tal como a dor, que é algo que está na nossa natureza, o sofrer é um mecanismo que se desenvolveu dentro da... O sofrer é uma? É um mecanismo que se desenvolveu dentro das nossas interações. Né? E aí, por exemplo, quando você pega um casal para fazer um atendimento, você percebe que dentro da relação de poder, né, homem e mulher, nessa estrutura de casal, a mulher, quando ela não tem um espaço de exposição do seu sofrimento, é muito fácil então para que o homem, eu coloquei nessa estrutura só por experiência de atendimento, é muito fácil para o homem então dizer, mas eu nem sabia disso. Né? Então existe um momento em que o sofrer tem uma funcionalidade, concorda? Funcionalidade? Pode existir, você pode ter determinadas atitudes para alguém que está perdendo um filho, por exemplo, e essa pessoa está com dor, está sofrendo naquele momento, e é útil fazer uma palestra como essa aqui para essa pessoa que está sofrendo? Ela vai dizer, vai pro inferno você com sua palestra, que eu estou aqui numa dor, meu filho acabou de morrer e você vem com liçãozinha. Você vai por... não é útil. Então há uma hora que você diz, o que é compaixão? Não é sentir com? Então há um momento de dor que você sabe que ela está sentindo e por afeição, por compaixão, você está junto. Muito mais vale segurar a mão, dar um abraço,
estar em silêncio, compreendendo a dor que essa pessoa está sentindo, isso fala muito mais alto com o coração do que qualquer palestra de 2, 3 horas de duração sobre todas as coisas que existem sobre o sofrimento. Mas esse sofrer, eu não sei se alguém que já compreendeu a morte, se ele é capaz de sofrer como alguém que não compreendeu a morte. Nesse exemplo da morte do filho, o Buda, uma mulher que perdeu o filho, levou ao Buda o seu filho morto e disse: o que a gente pode fazer, o que o senhor pode fazer para trazer meu filho de volta? Ele disse: vá para a vila e pegue 3 sementes de mostarda de um lar em que a morte nunca tenha aparecido. Aí ela foi e não achou. Já morreu? Já. Em todas as casas que ela foi, a morte tinha aparecido. E aí ela voltou e compreendeu, a morte é uma coisa da vida, não é só minha, só o meu filho, que a morte existe, é um fato, e eu vou enterrar o meu filho em paz. Ele vai, enterre seu filho em paz, esteja em paz. Mas o ato de compreender que ela sofre na ignorância é um ato também de compaixão. Eu não sei se é no mesmo padrão vibracional de sofrimento. Há uma dor e há uma comunhão para com a dor do outro. Então pode ser que esse processo seja útil em termos de estabelecer relação, comunhão, compaixão. E disso existe comunicação, entendimento, apoio, diálogo e uma forma de significado. Talvez para chamar atenção, eu estou sofrendo, me olhem. Isso. Uhum. Verdade. E os sofredores contumazes são aqueles que só por um vazio existencial necessitam que os outros o vejam. Olha como eu estou sofrendo. Faz sentido? Vocês são pacientes, viu? Muito obrigado. Foi um prazer imenso estar com vocês e se quiserem alguém fazer alguma outra pergunta, mas a gente pela hora já percebeu. Um minuto. Diga. Ontem lá em Porto Alegre, a gente deu a sorte de ter o Adolfo, que é um mentor teosófico, que está cuidando do treinamento geral. Ele passou os últimos 8 meses cadastrando todas as palestras que tinham na rede e botando em ordem. Então, caso vocês tenham gostado do assunto, ele disse ontem que tem mais de 300 palestras dessa natureza, totalmente grátis, sociedadeteosófica.org.br, Teosofia à Distância. Então ele botou por títulos, tem gente que tem afinidade com o cristianismo, o budismo, o islamismo, cabala, ela tudo direitinho por título, e depois, digamos, as pessoas viam um título, gostou daquele palestrante, sentiu afinidade, gostou da maneira que expressa, bom, então vai lá, e tem quase as mesmas palestras por pessoa, né, por palestrante, por expositor. Que, então, imagina, totalmente de graça, isso disponível, tem lá, um para cada dia do ano, se quiser, estou exagerando, né, mas tem. Também livros, e ele tomou ainda, o cara é muito metódico, né, ele botou os livros da editora teosófica, com um valor para quem queira comprar, e se tem em PDF, que daí está também totalmente de graça, né, então, está tudo completamente aberto, sociedadeteosófica.org.br, Teosofia à Distância, esbalde-se. Como é que eu posso agradecer a presença de todos e passar para o nosso querido Charles a despedida? E para mim foi uma alegria muito grande. Eu vou ter ainda um prazer, quem sabe, em outra ocasião, de poder voltar aqui e ver que um monte de gente pode ter aproveitado, pode não ter aproveitado, mas a gente vai estar junto nessa jornada humana e de encontro de sabedoria, de luz, e que a Sociedade Teosófica está aí para propiciar esses momentos e a gente poder, na medida do nosso temperamento, do nosso jeito próprio, encontrar as nossas verdades e transformar as nossas vidas naquilo que nós realmente somos, né? Que a luz e a paz e as bênçãos estejam com todos. Obrigado. Bom, gostaria de primeiramente agradecer a presença de todos, né? Eu sempre digo que seria estranho a gente dar palestra se não tivesse ninguém para assistir, né? Pois é. A gente se sentiria meio estranho, né? Então, esse trabalho ele só tem algum significado se
se há algum significado para as pessoas. Isso. Né? E o Joaquim até comentou antes, né, que a teosofia é uma palavra que quando a gente fala dela já não é mais, né, é que nem o tal, né, o tal verdadeiro não é aquele que pode ser expressado. Eu costumo dizer que ela só tem algum significado quando ela passa pelo ser humano. O ser humano é o grande palco de manifestação da teosofia. Os livros, os vídeos, o Joaquim comentou lá, eles também não teriam sentido nenhum se ninguém assistir. O livro ele não faz nada se ninguém lê, né? Então ele é só um monte de papel que dá para botar para apoiar a mesa, ali o pé da mesa, alguma coisa assim. Né? Ele só tem sentido quando ele passa pelo ser humano. Então, que bom que vocês vieram. Né? Ficamos todos muito felizes com o público. A última vez que o Sérgio esteve aqui foi para nos entregar o certificado de GET, quando nós fundamos o grupo de estudos teosóficos. O grupo de estudos teosóficos Filareteus, já foi extinto, porque se fundiu, né, com a loja Geusha, que anteriormente era de Porto Alegre. E isso foi em novembro de 2015. Então o Serginho esteve aqui e nos entregou o diploma de GET e o diploma de membros da Ana, eu e a Fernanda, que já foi embora. E acho que aumentou um pouco o público, né? Então continue assim. Né? Ficamos muito felizes. O próximo a gente lota o pavilhão de festa UFA lá. Daqui a 2 anos e meio a gente faz um auditório, um pavilhão, alguma coisa assim. Tamo junto de novo. Espero que sim. Agradecemos, pedimos que todos, antes de ir embora, assinem a ata, né? Quem está vindo a primeira vez, pegue a sua revista. Quem tiver interesse nas obras, tem ali disponíveis, então, a baixo custo, várias obras. Acessem o site da Sociedade Teosófica. Os estudos aqui em Caxias do Sul são sempre no primeiro e último domingo do mês, às 15 horas, neste mesmo local. Então, o próximo agora é não semana que vem, na outra semana. Vai ter o estudo aqui. Então, teremos 2 estudos em sequência, né? No último domingo agora de abril e no primeiro domingo de maio. Certo? Então, estão todos convidados. É sempre gratuito. E agora eu vou pegar o PIN para fazer o encerramento, que ainda esqueci. Então, como de costume, vamos novamente recitar o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba, todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Agradecemos a presença de todos, principalmente a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a capacidade de discernir sobre esses assuntos e que os benefícios desse encontro possam se estender para as nossas vidas pessoais, profissionais, nos acompanhem até nossos lares, que possa beneficiar nossos familiares, nossos entes queridos e toda a comunidade, assim como a humanidade. Em nome dos santos seres que regem esta humanidade e que idealizaram esta sociedade, damos por encerrado o estudo de hoje.